Hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima. Este livro aqui foi publicado em 1949 e foi seu primeiro romance. Então assim, logo no primeiro livro publicado ele já fez bastante sucesso. Ele tinha 24 anos de idade quando publicou este livro. Como essa é a primeira vez que nós conversamos sobre o Mishima aqui no canal, eu vou contar um pouquinho pra vocês a respeito da vida dele, que periga ser mais interessante do que qualquer livro que ele tenha escrito, veja bem. O Yukio Mishima é um grande nome não só da literatura japonesa do século XX, como também da dramaturgia, do cinema e de trocentas outras coisas que ele fez em vida. E foi uma vida até meio que curta, né? Porque assim, ele nasceu em 1925 e faleceu em 1970. De um jeito que, bom, a gente já vai chegar lá, mas então, Yukio Mishima, na verdade, é o pseudônimo, eu anotei o nome dele aqui em algum lugar, aqui ó, Kimitake Hiraoka. O Mishima, então, opta por usar este pseudônimo, mas por conta do seu pai. Então, veja bem, o pai dele era lá um conservador e ele também era um funcionário público, então ele olhava para o filho com aspirações literárias e dizia assim, ó, isso aí não vai dar em nada. Então ele não queria de jeito nenhum que o filho seguisse aí uma carreira literária. Só que assim, quando você ler este livro, você vai entender direitinho porque é que ele não queria que o pai descobrisse, né, que ele andava publicando livros por aí. Ele também atuou na Segunda Guerra Mundial, só que por conta ali de sua saúde fragilizada, eu diria, né, isso desde a infância, né, ele sempre teve ali uma saúde bastante delicada. Então, por conta desses problemas de saúde, ele não pôde atuar no front, né? Então ele tinha ali uns cargos mais administrativos, fazia algumas outras coisas ali nos bastidores. Mas isso acabou fazendo com que o Mishima presenciasse a perda de diversos de seus colegas ali, né? Enfim, companheiros. Além de carregar esse peso, ele também carregava na consciência o peso de não ter conseguido morrer com honra, né? Morrer como um herói na guerra, veja bem. Aqui é importante dizer para vocês também que o Mishima seguia o Bushido. Esse Bushido era, na verdade, o código de ética dos samurais, veja bem. Então, assim, eu fiz até uma listinha aqui das coisas que os samurais levavam muito a sério aí dentro desse Bushido, que eram ali, então, a sinceridade, a frugalidade, a moderação alimentar mesmo, lealdade, maestria das artes marciais e honra até a morte. Então, além de achar que o Bushido deveria ser restabelecido lá no Japão, ele também achava que o grande império japonês deveria retornar. Então, ele era um cara que era contra a ocidentalização do Japão. Perceba que o Yukio Mishima era um cara de extrema direita, ele era muito odiado pela esquerda de sua época, veja bem. E ele chegou a fundar uma sociedade, eu até anotei o nome da sociedade aqui em algum lugar, Tatenokai. Então, esse Tatenokai era o seguinte, era uma sociedade formada por jovens, né, que tinham ali como tutor o próprio Mishima, então ele ensinava artes marciais para esses jovens e eles precisavam viver também de acordo ali com o Bushido. Além disso, mais pra frente ele se casa, tem filhos, e aí ele tenta um golpe de estado, veja bem. Esse era um golpe de estado bolado para restituir o poder, né, ao imperador, voltar a ser aquele grande império que o Japão já tinha sido um dia, né, essa coisa toda. Não deu certo, e aí o que acontece? Ele resolve acabar com a própria vida. Mas ele não vai se matar de qualquer jeito, não. Lembra daquela parada do Bushido de você ter honra até a morte. Então o que é que ele faz? Ele se mata fazendo aquele ritual do seppuku, né, que também é conhecido como harakiri, que é aquela coisa de você, né, se apunhalar, dar aquela voltinha para ter certeza que tá tudo bem e se eviscerar. Além disso, você precisa combinar com uma pessoa ali que vai ficar responsável por cortar sua cabeça fora. Foi assim que ele morreu, veja bem. E na manhã de seu suicídio, né, ele chegou a anotar essa frase aqui, ó, vou ler para vocês. A vida humana é finita, mas eu gostaria de viver para sempre. Tem até um nome para esses poeminhas, né, essas frases deixadas pelas pessoas moribundas, né, no dia de sua morte, né? Agora eu esqueci o nome desses poeminhas, mas isso tem um nome, enfim. Se alguém souber, deixa pra gente aí nos comentários. Mas é isso. E aqui eu vou aproveitar para abrir parênteses e retribuir a gentileza e a generosidade do meu amigo gringo, o Clifford, do canal Better Than Food, que vira e mexe faz aí uns shoutouts aqui pro TLT também. É um baita de um canal de resenhas de livros aqui do YouTube, é o meu favorito, aliás.
Então se você ainda não conhece, eu vou deixar o link lá embaixo para vocês darem uma olhadinha. Inclusive, né, porque eu estou fazendo esse shout-out aqui? Porque eu descobri o Mishima através dos vídeos do Clifford, que já tem, sei lá, uma meia dúzia de vídeos sobre esse autor. Ele inclusive tem um vídeo muito bom sobre Confessions of a Mask, né, que é este livro aqui que nós vamos comentar hoje. Então vou deixar todos esses links lá embaixo. Vão até lá, mandem lá um abraço meu para ele e para Lynn também. E é isso, pessoal. Pois muito bem, fechando parênteses, vamos então ao livro. O Confissões de uma Máscara traz diversos elementos autobiográficos, então talvez a gente possa até colocá-lo naquela seara da autoficção. Só que nós temos um problema aí, porque a autoficção, né, esse termo, só foi cunhado no final dos anos 70. E aqui a gente está falando de um livro publicado em 1949. Então vamos chamá-lo de romance autobiográfico. E é agora que você vai entender por que ele sentiu necessidade de usar um pseudônimo e despistar o pai, né, da literatura que ele vinha publicando. Veja bem, este livro aqui, que volto a dizer foi seu livro de estreia, vai tratar da infância, adolescência e juventude de um gay no Japão do entreguerras. E este é um livro de confissões, ou seja, ele foi escrito em primeira pessoa. E quando você se confessa, né, teoricamente, você está ali expondo todos os seus segredos, certo? Portanto, ele não tem nada a esconder. E aí é que tá. Ele vai te contar todas as memórias desse período, né, que eu disse pra vocês, infância, adolescência e juventude, e vai começar do início mesmo, de sua memória mais antiga. E a memória mais antiga que ele tem é de seu primeiro dia de vida. E ele começa contando, né, que já assim, uma criança mais desenvolvida, ali com seus 5, 6, 7 anos, sei lá, toda vez que ele tentava contar essa história, né, de que ele se lembrava do primeiro dia para os adultos, né, presentes e tudo mais, ele vai dizer que ele sempre era desmentido, né, então sempre tinha alguém ali na sala que virava para ele e diria assim, não, mas os bebês recém-nascidos não conseguem focalizar, né, a sua vista, né, então não tem como você ter aí memórias, né, enfim. Tentavam ali dar uma explicação científica para ele, mas nada lhe tirava da cabeça que ele se lembrava de seu primeiro dia. Então perceba que este livro já começa assim, com essa descrição dessa memória nebulosa, mas ainda assim uma memória. E já começa assim gerando essa dúvida no leitor, né? Então como assim eu vou confiar neste livro de uma pessoa que está me dizendo que se lembra de seu primeiro dia de vida? Como é que ele pode ter certeza de que tudo isso aqui, ó, aconteceu? Mas é aí que eu preciso lembrá-los de que livros de memórias, livros escritos em primeira pessoa, trazem ou não trazem um narrador confiável? Então é isso, né? Narrador em primeira pessoa nunca é confiável, né? Você só tem o ponto de vista dele ali, você não tem ninguém para desmenti-lo. Mas aí é que tá, olhe de novo pro título do livro, Confissões. Tá, mas e a máscara do título, né? Confissões de uma Máscara. Bem, isso aqui na verdade é uma alusão às diversas situações da vida em que ele precisou calcular direitinho como agir para não destoar das demais pessoas e ser aceito por elas também. Ou seja, ele precisou usar diversas máscaras aí ao longo da vida. Ele vai se lembrar que logo no início do livro também de uma situação em que ele, como grande fã lá de uma atriz do teatro kabuki da época, né, enfim, era uma mulher super famosa, ele era muito fã dessa atriz, e aí um dia ele resolveu se vestir como aquela atriz. Então ele acabou pegando as roupas da mãe ali, se maquiou, aquela coisa toda, e foi para a sala, onde os pais estavam recebendo visitas. E aí ele vai contar sobre como a mãe se sentiu envergonhada de ver o filho fazendo aquilo naquela situação. Ele achou que ele estaria divertindo aquelas pessoas, mas na verdade aquelas pessoas estavam todas constrangidas. Isso aconteceu ali quando ele era bem criancinha mesmo, isso ficou marcado e a partir desse momento ele decidiu que o melhor seria realmente usar essas máscaras, certo? Portanto, logo no começo desse livro, a gente já entende que este aqui também é um livro que vai tratar do estrangeiro, como diz lá o Camus. É mais um livro sobre um personagem que não se encaixa muito bem em nenhuma situação. Ele se sente deslocado aqui ao longo de toda a sua infância, adolescência e juventude. É isso que ele vai contar aqui pra gente. Então você vai acompanhando aqui o desenvolvimento dele na escola, se sentindo atraído pelo garoto mais velho e mais fortão ali da turma. E ele também passa bastante tempo contando sobre uma imagem que foi bastante marcante para ele, né, nesse período aí de autoconhecimento, né, da infância e adolescência, que foi um quadro do Guido Reni, que era um pintor do século XVII que fez esse quadro aqui, ó, vou deixar aqui para vocês verem. Essa aqui é uma imagem de São Sebastião.
E ele fica absolutamente fascinado com essa imagem. Ele chega a escrever um poema, né, no colégio para São Sebastião por conta desse quadro, e ele resgata esse poema da juventude, né, aqui nesse livro também. É um poema em prosa, na verdade, é bem bonito. Mas então, de certa forma, você vai acompanhando o desenvolvimento da sexualidade desse personagem atrelada a essa imagem de crueldade. E isso vai moldar a sexualidade dele ao longo da vida. Então, assim, em diversos momentos ele vai contar aqui, sem te poupar de nada, diversos devaneios que ele tinha. E assim, esses devaneios sexuais eram sempre violentos e sangrentos. A gente já conversou a respeito dessa conexão, né, entre sexualidade e violência naquele meu vídeo sobre as benevolentes do Jonathan Little. Eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição também para vocês darem uma olhada e relembrarem essa questão também. Mas o fato é que este narrador deste livro de 1949 me lembrou bastante o narrador daquele livro do Jonathan Little também. Não só por conta dessa sexualidade violenta, digamos assim, mas também por conta do cinismo. Mas depois a gente comenta mais a respeito desse narrador. Bem, então, a questão da máscara aqui está atrelada com essa necessidade de esconder esses instintos, principalmente por conta da época, né, em que seus anos de formação estão inseridos e da sociedade daquela época também. Portanto, é preciso tentar parecer normal, e esse normal tá aí entre aspas, tá? Ele passa boa parte desse livro, inclusive, tentando se condicionar a gostar de garotas. Mas nada acontece, então assim, é meio desesperador. Você vê que ele se obriga a ir contra a própria natureza para tentar funcionar ali naquela sociedade. Então ele tenta namorar moças, e assim, são sempre moças muito bonitas. E você vai percebendo aqui, né, ao longo da narração desse personagem, que o interesse dele por essas garotas é muito mais estético do que qualquer outra coisa. Mas tem uma moça que é especial, né? Essa moça é, na verdade, a irmã de um grande amigo que ele vai fazer nos anos, né, em que ele se alista e vai pra guerra e tudo mais, que é o Kusano. E por conta da amizade com o Kusano, ele acaba conhecendo a Sonoko, que é a irmã dele. É uma moça lindíssima, né? Enfim. E como eu disse pra vocês, o relacionamento que ele tem com a Sonoko é um pouco diferente, mas ainda assim ele não consegue ter desejo sexual pela Sonoko. E tanto o final dele com essa moça, como o final do livro como um todo também, fica em aberto. Mesmo porque este livro aqui é apenas um recorte, né, deste narrador-personagem, que é também o próprio autor do livro, né, enfim. Então é aquilo, é um recorte. A hora que acabou o recorte, acabou o livro. Mas então, como eu ia dizendo pra vocês, aqui a gente acompanha os anos de formação do Ku-chan, vou colocar o nome dele aqui na tela, né, enfim. Esse é um apelidinho, né, que os familiares deram pra ele, se eu não me engano aparece uma vez só aqui no livro. Ele faz aqui suas confissões a respeito desses anos de formação e ele não te poupa de absolutamente nada. Então todos os detalhes sórdidos, digamos assim, estão aqui neste livro. Lembra que eu comentei com vocês que aqui você vai ter também diversos devaneios sexuais, masoquistas, coisas assim também. Então tá tudo aqui. Você vai acompanhando todo esse conflito interno, né? Dessa pessoa que é inteligente, safa pra caramba, mas ao mesmo tempo é isso, né? Ele precisa dançar conforme a música, né? Ele precisa funcionar naquela sociedade. Então na cabeça dele, ele é cínico pra caramba. Mas quando ele está agindo com as outras pessoas, você percebe, né, aí como é que ele vai usando essas máscaras ao longo da vida. E com relação ao cinismo do narrador, fica até bastante difícil de você se apegar a ele. Então assim, é um personagem que é muito difícil de se gostar. Mas a escrita do Mishima, aí é que tá, gente. Que escrita bonita a desse rapaz. Então assim, em diversos momentos ele me lembrou o Lolita do Nabokov. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês terem uma ideia da escrita dele, né? Então olha só, página 94, ele diz o seguinte: foi nessa época que aprendi a fumar e beber. Ou melhor, fingia que fumava e bebia, imitando os outros. A guerra nos ensinou uma maturidade de estranho sentimentalismo. Pensávamos em nossas vidas interrompendo-se na faixa dos 20 anos. Daí em diante, não havia o que pensar. A vida para nós era algo de uma leveza inusitada. Represada justamente na faixa dos 20, assemelhava-se a um lago salgado, cuja densa concentração de sal fazia nossos corpos flutuarem com facilidade. Uma vez que a cortina se fecharia em breve, eu podia representar com mais empenho o teatro de máscaras que escrevera para mim mesmo.
Não passa de amanhã. Amanhã sem falta partirei para a jornada de minha vida, pensava comigo. E a cada dia esse amanhã era postergado. Os anos se passavam e nem sinal da partida. Vocês notaram uma coisa aqui meio Deserto dos Tártaros também na fala dele? Tem vídeo aqui no canal para esse livro incrível que eu li no mês passado. Foi um dos melhores livros desse ano, gente. Vou deixar o link aqui em cima e lá embaixo para vocês também. Eu vou ler para vocês só mais um trechinho que dá conta ali do dia seguinte de um bombardeio que Tóquio sofreu, né? Então ele começa assim, ó. Algo começava a inflamar-se dentro de mim. Aquele desfile da infelicidade em filas estáticas encorajou-me, deu-me forças. Compreendi a excitação que uma revolução provoca. Todas as coisas que formavam suas vidas, todas elas, aquelas pessoas as viram sendo devoradas pelas chamas. Diante de seus olhos, o fogo consumira as relações interpessoais, os amores, os ódios, a lógica, os bens. Não haviam lutado contra aquelas chamas. Lutaram contra as relações interpessoais, contra os amores, os ódios, a lógica, os bens. Viram-se na mesma situação da tripulação de um navio naufragado. Para se salvar uma vida, permite-se o fim de outra. O homem que morrera na tentativa de salvar sua amada não fora morto pelo fogo, mas pela amada. E não fora outro o assassino de uma mãe, senão seu próprio rebento, que a fez perder a vida tentando socorrê-lo. As condições do embate que enfrentaram, de certo haviam sido as mais universais e elementares com as quais um homem pode deparar em sua vida. Vi naquelas pessoas vestígios da exaustão que um drama terrível deixa nos rostos dos que o testemunham. Uma confiança ardente jorrou dentro de mim. Sentia-me, ainda que por um ínfimo momento, incrivelmente livre, limpo de todas as minhas inquietações a respeito dos requisitos fundamentais da humanidade. A vontade de gritar encheu-me o peito. Se eu fosse um pouco mais dotado do poder da introspecção, se tivesse sido abençoado com um pouco mais de sabedoria, talvez pudesse ter enveredado por um exame mais profundo dessas condições. Comicamente, porém, o calor de uma espécie de fantasia fez meu braço, pela primeira vez, envolver a cintura de Sonoko. Talvez esse pequeno gesto tivesse bastado para me ensinar que aquilo que é chamado de amor já não significava mais nada para mim. Com meu braço ainda em torno dela, atravessamos apressados a escura passarela diante de todos. Sonoko não disse nada. Ao nos olharmos lá dentro do trem, no entanto, com seu vagão estranhamente claro, percebi em seu olhar ainda negro e suave um brilho de desespero. É lindo, mas é pesado. Então, assim, é aquela sensação de ler Lolita. Se você ainda não leu Lolita, faço votos de que você o faça em breve. Também vou deixar o link para resenha lá embaixo. Mas é isso. Isso aqui é um baita de um livro interessante pra caramba sobre essa luta interna de alguém que sabe o que é, mas precisa agir de forma diferente para ser aceito. Interessante pra caramba esse livro. E o final deste livro também, apesar de ser um final abrupto, né, por conta daquela questão do recorte que eu comentei com vocês, é um baita de um final interessante também. Olha, que livro! Das leituras que eu venho fazendo de literatura japonesa e trazendo aqui para o canal, este aqui foi o meu favorito até o momento, disparado. Então fica aqui a dicona para vocês. Se eu não me engano, essa edição aqui está esgotada, mas enfim, ficamos aqui torcendo para uma nova tiragem. É livro fácil de encontrar em bibliotecas também. Se você lê em inglês, o livro em inglês está disponível também por aí. Vou deixar o link lá embaixo na descrição desse vídeo. E é isso, minha gente. Que livro incrível e que autor interessante. Com certeza vou ler mais Mishima e trazer aqui pro canal também, tá certo? Então é isso, pessoal. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.